Eu uso esse como o maior exemplo para falar mal do ChatGPT porque eu fico desacreditado com o que ele faz. Bem-vindos ao Tom Fala das Coisas, o canal onde eu, Tom, falo das coisas. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu já falei, que é inteligência artificial, só que dessa vez eu quero ser um pouco mais específico, porque desde que eu comprei um PC gamer, eu venho usando muito mais inteligência artificial. Ah, Tom, agora então você vai falar bem da inteligência artificial? Porque no último vídeo você falou mal. Não vou falar bem. Eu vou falar o que eu acho sobre o que eu estou aproveitando da inteligência artificial e sobre o que eu acho que ela deveria fazer. Talvez vocês possam interpretar isso como o que eu faria diferente no mundo da inteligência artificial. Os meus amigos sempre falam que eu faria as coisas diferente, então essa é mais uma coisa que eu faria diferente. Para mim, a inteligência artificial nada mais é do que um assistente pessoal. É como se você fosse um puta de um ricaço e você pudesse pagar para você ter uma ou um assistente ou vários assistentes à sua disposição, respondendo às suas perguntas das mais aleatórias possíveis. Então, por exemplo, se eu preciso do ChatGPT para me ajudar a configurar o PC, eu vou no ChatGPT e eu pergunto para ele como é que eu faço para configurar o PC. Eu perguntei para ele como é que eu faço para configurar o OBS Studio, que é justamente o programa que eu estou usando para fazer esse vídeo, para gravar esse vídeo. E eu uso o ChatGPT principalmente dessa forma. E essa é uma maneira que eu acho que deveriam focar, melhorar nessa função da inteligência artificial. O que não me parece que vem acontecendo no mundo atual. Ao invés de simplesmente falar, não, vamos, sei lá, entregar ao público que vem usando a inteligência artificial algo melhor e algo não tão prejudicial para o planeta. Vídeos falsos que não fazem muito sentido existirem, na minha opinião. Aliás, quando eu paro para pensar sobre por que a inteligência artificial faz vídeos falsos cada vez mais realistas, eu não consigo pensar em um único motivo que seja prestativo para nada. Se você fizer vídeos ultra realistas, você vai acabar com o emprego de quem vive para fazer esse tipo de coisa. Tem, acredite ou não, pessoas que trabalham nessa indústria só para fazer um vídeo de uma cidade, por exemplo. Se você pegar os créditos dos Vingadores, você vai ver que vai ter cena gravada aqui no Brasil, que são aquelas cenas em planetas distantes e tal. São equipes menores, terceirizadas, contratadas especificamente para fazer filmagens de locais. Esses são empregos que talvez acabem por conta disso. Mas eu não queria entrar muito nesse assunto, só resumidamente, eu não vejo necessidade alguma para a inteligência artificial ficar cada vez mais aprimorada em criações de vídeos. Não vejo sentido nisso. O que eu gostaria era que a inteligência artificial, mais uma vez, focasse no auxílio a nós, usuários da internet, dos computadores, dos softwares, dos programas. Por que eu falo para aprimorar nesta área? Ué, mas não tá bom já? Às vezes tem gente que deve pensar isso. Eu, particularmente, não penso. Por quê? Na minha opinião, é um recurso que já deveria existir há muitos anos, muito antes da inteligência artificial se tornar moda. E não deveria nem se chamar inteligência artificial, poderia se chamar qualquer outra coisa, mas eu não vejo isso muito como algo inteligente. É algo que o computador computa. Ele faz os cálculos dele de acordo com o que você perguntar e ele te dá a resposta. Todo computador sempre fez isso. Inteligência artificial eu sempre associei com algo que pensasse. Ela não precisa filosofar. Eu só quero que ela responda o que foi perguntado a ela. Ela poderia ter limitações, mas ela poderia ser cada vez mais aprimorada a ser um assistente pessoal para você. Eu falei de Marvel agora há pouco, ela deveria ser basicamente o Jarvis do Homem de Ferro. Já falei isso também no vídeo passado. Segundo, porque eu acredito também que a tecnologia para a inteligência artificial entregar para nós o que ela entrega hoje já existia também há muitos anos. O Google deveria ter essa função. A forma que eu uso a inteligência artificial atualmente é basicamente a maneira que eu gostaria de estar usando o Google. Mas o capitalismo interviu e o Google passou a priorizar as buscas que
pagavam para o site aparecerem no topo das buscas. Eu não tenho muito o que fazer se eu pesquiso. Cara, eu tenho um exemplo perfeito. Quando eu voltei de uma viagem aonde eu conheci uma planta que chama Morning Glory, que eles consomem bastante no lugar que eu fui, eu voltei querendo comer essa planta mais uma vez. E aí eu pesquisei no Google o nome dessa planta, encontrei, era Manhã Gloriosa. Acontece que essa planta aqui no Brasil não me parece ser uma planta comestível. E eu também não vou colocar na boca uma planta que eu não sei se pode ou não me fazer mal, sem eu ter a absoluta certeza. Às vezes existem diferenças de traduções, às vezes aquela espécie é a comestível daquele país que consome essa planta. Aqui no Brasil às vezes não é comestível. Eu tive que pesquisar. O Google não sabia me responder. Agora o ChatGPT sabe me responder. Por quê? Não sei dizer. O que eu sei é que toda vez que eu pesquisava no Google, posso comer manhã gloriosa, ele nunca encontrou. Todas as informações que o Google me trazia sobre essa planta não continham essa única informação crucial. Era justamente a única informação que eu pesquisava, mas não, o Google me falava de tudo sobre essa planta, exceto isso. E hoje o ChatGPT já diz. Mas por que eu falo principalmente que eles deveriam aprimorar? Porque atualmente ele, além dele ter esse jeitinho muito humanizado que já não gosto e que me disseram que você consegue treinar o ChatGPT para ele não responder dessa forma mais positiva. Sabe quando você liga para Claro ou para Vivo e aí eles ficam: certo, agora fale o número do seu CPF. Legal, vamos fazer só mais um passo. E aí você só quer que o cara te responda de uma vez. É uma máquina falando contigo. E você tá puto com ela porque ela não consegue falar as coisas sem gastar pelo menos 20 segundos falando: legal, falta só mais uma coisinha. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui com a sua linha. E aí depois é só pra falar que você não pagou um boleto que tava atrasado porque você não lembrou de pagar há mais de 8 meses atrás. É foda. Enfim, me disseram que o ChatGPT consegue ser ensinado pra não falar dessa maneira. Eu não tentei ainda. O meu ChatGPT fica falando comigo desse jeito meio irritante pra caralho, mas Qual que é a palavra? Ignoro. Eu ignoro porque a ajuda que o ChatGPT hoje em dia me dá, eu relevo. É melhor. Eu relevo porque a ajuda que o ChatGPT me dá, vale mais a pena aguentar ele falando dessa forma do que simplesmente não usar. Mas eu preferia que ele não fizesse. E toda vez que eu falo que eu vou tentar ensinar ele a falar de um jeito mais rápido, mais direto, eu acabo esquecendo e vou fazer outra coisa. E por que que isso também é um problema? Eu uso esse exemplo para falar mal do ChatGPT até hoje porque eu fico de cara. Um dia eu precisei para um outro vídeo, nem lembro qual que era o motivo, mas eu queria uma versão Gandalf da Shopee. E aí eu pensei, vou perguntar pro ChatGPT quais são os magos da literatura, de filmes, de séries, de onde for, quais são os magos que são parecidos, a fisionomia parecida com o Gandalf. Porque eu queria usar um mago que não fosse o Gandalf, mas eu queria chamar de Gandalf, eu queria falar como se eu tivesse equivocado, como se eu tivesse, olha o Gandalf aí, e não seria o Gandalf. Justamente pra provocar a galera depois no vídeo falando: esse daqui não é o Gandalf, caralho, você é burro. Você não sabe quem é o Gandalf e tá falando que é o Gandalf? Beleza, fui lá e perguntei pro ChatGPT: Chat, me mostre magos que são parecidos com o Gandalf, mas que não são o Gandalf. A resposta que ele me deu primeiro foi ótima. Ele falou... Ele fez todo esse parágrafo imenso, querendo ser positivo e amiguinho e tal, mas no fim ele falou: o mago mais parecido com o Gandalf, em termos de fisionomia, e que as pessoas inclusive confundem várias vezes com o Gandalf, é o Merlin, da fábula do Rei Arthur. Podia ter parado por aí. Mas ele não parou por aí. E aí que tá o problema. Por que que ele continuou? Eu vou contar pra vocês o que que ele falou. E aí agora, você tira a sua própria conclusão. Se você acha que a inteligência artificial é algo que você deve confiar ou não. Porque depois que ele falou que o Merlin era um mago que as pessoas confundiam com o Gandalf, o que é correto. Porque se você vê a figura do Merlin e você vê a figura do Gandalf, você realmente concorda com isso? Ele passou a falar. Aliás, o próprio ator Ian McKellen, que interpreta Gandalf na trilogia Senhor dos Anéis, interpretou também o mago Merlin numa produção para a televisão de Rei Arthur. Falou alguma coisa assim. Eu falei,
Sério? Caralho, porra. Eu queria muito uma imagem, uma cena de um Gandalf que fosse parecido com o Gandalf e que não era o Gandalf. Melhor ainda, então, que o próprio ator do Gandalf faz um outro mago barbudo, cabeludo, com uma toalha com um roupão de figurino. Eu fui pesquisar. Não é verdade. Ele mentiu na cara dura e por motivo nenhum. Eu não sei por que o ChatGPT se propôs a inventar essa mentirada toda, cara. É o ChatGPT ou é um filme do Sidney Magal? Por que ele inventou essa porra? Aí eu cheguei e respondi pra ele assim: tem certeza? Porque eu pesquisei bastante e não encontrei esse filme que você tá falando aí. Aí o que o ChatGPT respondeu? Mais uma mentira. Só que aí ele falou: ah, verdade, me confundi. Quem interpretou o Merlin foi o Christopher Lee, que também participa da trilogia do Senhor dos Anéis. Daí eu falei, bom, vamos ver então se o Christopher Lee interpretou o Merlin em algum momento da carreira dele. E não, ele não interpretou. Existe um filme do Merlin que provavelmente era esse filme que o ChatGPT se referia, que na verdade nem é um filme, é uma série, que quem interpreta o Merlin é o Sam Neill. O Sam Neill fez Jurassic Park. Não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis. É uma história muito besta e é uma mentira muito boba, mas desde então eu não consigo confiar no ChatGPT da forma que antes eu confiava. Eu achava que ele fosse inteligente, só que ele também é mentiroso pra caralho. Então vai tomar no cu, né? Daí investir para que ele não faça esse tipo de sacanagem, porque nesse caso ele inventou sobre um ator que supostamente interpretou um personagem que não interpretou. Mas na próxima ele pode estar falando que tal comida pode ser ingerida. Tal coisa não faz mal, tal produto químico não vai corroer tua pele. Sei lá, qualquer coisa, cara. Mas não dá pra confiar. E isso faz eu pensar justamente pelo tamanho da mentira. É uma mentirinha de nada. Mas se ele mente sobre um negocinho tão irrisório, imagina por uma coisa muito mais séria. Por isso mesmo, eu penso que a inteligência artificial deveria focar nisso. Não sei você que está me assistindo. Aliás, vou aproveitar e sugerir para que você assista meus outros vídeos. Eu falo aqui sobre qualquer assunto. Se inscreve também, ativa o sininho, comenta aqui qual assunto você quer ver eu falando num próximo vídeo. E muito obrigado pelo seu apoio. Aproveita e me fala para que você usa a inteligência artificial. No meu círculo de amizades, o pessoal geralmente usa o ChatGPT exatamente da forma que eu uso, como um assistente pessoal. Pergunta coisas. A última vez que eu usei o ChatGPT para algo que um assistente faria foi para justamente criar uma tabela de poda, porque eu tenho várias árvores aqui no meu quintal, eu quero podar cada uma delas na época correta. ChatGPT, faça uma tabela das seguintes árvores e tal. Para isso que serve a inteligência artificial, ou para isso que deveria servir. Para qualquer outra coisa, para acabar com o emprego de uma galera, para enganar uma outra galera, realmente, assim, não existe um argumento válido para falar, não, a gente precisa sim de vídeos criados por inteligência artificial. É um mundo novo, precisa-se disso, precisa-se de fotos e que não sei o que. Não precisa, cara. A gente viveu até hoje sem isso. Ah, porque agora os memes são todos criados pelo ChatGPT. Ele faz as ilustrações para a pessoa que não sabe desenhar. E antes disso daí a pessoa fazia como? Pegava uma foto da internet, provavelmente fazia um recorte feio e a mensagem era passada da mesma forma. Então não vejo necessidade. E é isso aí, cara. Para esse tipo de coisa que eu mencionei, eu acho extremamente válido e era nisso que eles deveriam focar. Mas quem sou eu para dizer o que esses bilionários devem fazer com o nosso dinheiro, como eles devem melhorar a ferramenta deles, né? Mas enfim, comenta aqui o que você achou disso daí e espero vocês no próximo vídeo. Aproveita também para conferir minhas outras redes sociais, onde o conteúdo é completamente diferente daqui, mas principalmente se inscreve neste canal, que eu faço conteúdo já faz alguns anos, mas é no tom falar das coisas que eu vou focar daqui para frente. Então seja muito bem-vindo se você ainda não era inscrito. Se você já é um inscrito, muito obrigado pelo seu apoio. E eu vejo vocês na próxima semana. Toda sexta-feira às 2 horas da tarde tem vídeo novo por aqui. Até mais.